Tenho 31 anos. Trabalho numa empresa média de tecnologia, nada glamouroso, nada tóxico oficialmente. Sou analista de projetos, daqueles que fazem um pouco de tudo porque sabem se virar. Estou nessa empresa há quase 4 anos, tempo suficiente para acreditar que conhecia as regras do jogo. Tempo suficiente para baixar a guarda. Quando Diego entrou na equipe, cerca de 8 meses atrás, ninguém viu problema. Pelo contrário, ele parecia o tipo de colega que todo mundo gosta, comunicativo, sempre sorrindo, ótimo de discurso. Ele falava muito bem, talvez bem demais. Desde a primeira reunião, repetia a mesma palavra como um mantra: equipe. Somos uma equipe. Aqui ninguém trabalha sozinho. Se um erra, todos erram. No começo, achei bonito. Depois de anos lidando com gente individualista, alguém falando de coletivo soava quase reconfortante. Eu até defendi ele algumas vezes quando diziam que era só papo. O problema é que o discurso só funcionava enquanto tudo ia bem. A primeira vez que algo deu errado foi pequena. Pelo menos parecia. Um detalhe numa apresentação para um cliente antigo. Nada crítico, mas constrangedor. O cliente questionou dados que estavam desatualizados. Eu sabia que aqueles números não eram meus, tinham ficado sob responsabilidade do Diego, que havia garantido que ia dar uma última conferida. Na reunião com o gestor, Diego falou num tom calmo, quase inocente. Achei que isso já tinha sido revisado antes. Ele não apontou diretamente para mim. Não precisou. Todos olharam. Eu lembro da sensação exata, um silêncio curto, pesado, e aquela pressão estranha no peito, como se eu tivesse perdido algo sem perceber. Não me defendi. Disse só: posso ter deixado passar. Depois da reunião, ele veio até minha mesa. Relaxa, faz parte. Somos uma equipe, lembra? Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Somos uma equipe. Então por que eu fui o único a falar? Alguns dias depois, aconteceu de novo. Um atraso numa entrega técnica. Diego havia dito que estava acompanhando de perto. Um dia antes do prazo, descobrimos que metade das tarefas nem tinha começado. Quando o gestor perguntou o que houve, Diego soltou: acho que a gente não se alinhou direito. De novo, a gente. Mas a explicação extra veio logo depois. Talvez faltou alguém centralizando melhor. Eu. Sempre eu. Comecei a revisar conversas antigas, mensagens, e-mails. Em nenhum momento ele dizia claramente: isso é comigo. Era sempre algo como: estou de olho, vamos vendo, qualquer coisa me avisa. Tudo parecia colaboração. Até virar omissão. O terceiro episódio da semana já não doeu. Só confirmou algo que eu não queria admitir. Em público, ele sorria e dizia: somos um time forte. Mas quando o clima azedava: esse bloco era teu, né? Foi aí que senti algo mudar. Não foi raiva. Foi medo. Medo de estar preso numa lógica em que eu sempre perdia, mas nunca de forma explícita. Medo de que, ao tentar me defender, eu fosse visto como o problema. O cara que não sabe trabalhar em equipe. Naquela noite, em casa, fiquei encarando a tela do celular, relendo uma mensagem dele enviada mais cedo. Depois falamos sobre isso, mas tranquilo, resolvemos juntos. Juntos. Mas só eu aparecia quando algo quebrava. E pela primeira vez me perguntei, de verdade, e se isso não for descuido nenhum? Depois daquela semana, eu passei a prestar atenção em coisas que antes pareciam irrelevantes. O tom das mensagens. O jeito como certas frases eram construídas. Quem falava primeiro nas reuniões. Quem ficava em silêncio na hora certa. Diego nunca levantava a voz. Nunca acusava ninguém diretamente. Era sempre educado, sempre razoável. E justamente por isso, tudo ficava mais confuso. Porque como você confronta alguém que aparentemente não faz nada de errado? Numa reunião de alinhamento, tentei algo simples. Nada agressivo. Quando surgiu uma nova tarefa, perguntei: isso fica contigo ou comigo? Ele sorriu, daquele jeito tranquilo: podemos dividir, né? Como equipe. O gestor assentiu, satisfeito. Eu também assenti. E ali já senti que tinha errado. 2 dias depois, o mesmo padrão. O prazo estourou. O gestor chamou só nós dois para conversar. Antes que eu abrisse a boca, Diego disse: acho que o problema foi falta de acompanhamento mais próximo. O gestor virou para mim: você estava responsável por isso? Eu senti um nó no estômago. Eu podia dizer que não. Eu podia explicar que nunca ficou claro. Mas algo me travou.
A imagem que me veio foi simples e cruel, eu falando demais, parecendo defensivo, enquanto Diego mantinha a postura calma de sempre. Eu podia ter sido mais atento, eu disse. Naquele momento, percebi que eu mesmo estava sustentando o papel que estavam me dando. Depois da reunião, fui falar com ele. Não foi confronto. Foi quase um pedido de ajuda. Rafa, acho que às vezes as coisas ficam meio ambíguas. Quando algo dá errado, parece que cai tudo em mim. Ele franziu a testa, como se estivesse genuinamente surpreso. Nossa, nunca vi assim. Mas se você se sente assim, talvez seja algo para você trabalhar, sabe? Aquilo doeu mais do que se ele tivesse me atacado. Porque a mensagem era clara. O problema era minha percepção. Minha sensibilidade. Minha dificuldade de lidar com trabalho em equipe. Comecei a duvidar de mim. Pensava, e se eu realmente não estiver acompanhando direito? Passei a revisar tudo 2 vezes. Comecei a chegar mais cedo e sair mais tarde. Mesmo assim, os comentários continuavam sutis. Achei que isso já estava fechado. Pensei que você ia avisar se tivesse problema. Sempre pensei. Nunca combinei. O pior foi perceber o silêncio dos outros. Alguns colegas claramente viam o que estava acontecendo, mas ninguém dizia nada. Não por maldade. Por autopreservação. Enquanto o foco estivesse em mim, não estaria neles. A armadilha ficou clara numa sexta-feira à tarde. O gestor pediu um status rápido. Antes de eu falar, Diego comentou: no geral tá tudo andando. Só aquele ponto específico que deu uma escapada. Ele olhou para mim, de leve. Não foi acusação. Foi convite para eu assumir. E ali eu entendi a escolha impossível. Se eu continuasse calado, ia perder o respeito por mim mesmo. Se eu falasse, quebraria a imagem do time unido, e talvez a minha posição ali dentro. Respirei fundo. Na verdade, eu disse, esse ponto ficou indefinido. A gente nunca alinhou quem era o responsável. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros. Não foi desconfortável. Foi gelado. O gestor não respondeu na hora. Diego manteve o sorriso, mas algo nos olhos dele endureceu. Bom, ele disse, depois a gente conversa. A reunião acabou rápido demais. Quando voltei para minha mesa, senti aquela certeza estranha e pesada. Nada ali voltaria a ser como antes. A conversa que o Diego prometeu aconteceu no fim daquele dia. Não foi numa sala fechada. Foi no corredor, perto da copa, como se fosse algo casual. Talvez para parecer menos sério. Talvez para me lembrar que eu não tinha controle nem do cenário. Você me expôs naquela reunião, ele disse, ainda calmo. Eu só falei o que aconteceu, mas do jeito que você falou, pareceu que eu não faço minha parte. Eu quase ri. Quase. Porque às vezes parece isso mesmo. Ele respirou fundo, como quem está tentando ser paciente. Olha, a gente trabalha de forma colaborativa. Se você precisa de alguém te dizendo exatamente o que fazer, talvez esse ambiente não seja o ideal. Ali ficou claro. Não era sobre tarefas. Era sobre narrativa. Quem parecia organizado. Quem parecia emocional. Quem parecia difícil. Nos dias seguintes, nada explodiu. Foi pior. O clima esfriou. Diego parou de me chamar para algumas conversas. Decisões começaram a surgir já resolvidas. Quando algo dava certo, era resultado do time. Quando dava errado, vinha uma mensagem seca. Precisamos revisar teu processo. O gestor nunca me acusou diretamente. Mas também nunca me defendeu. Em uma conversa 1-a-1, disse: talvez você esteja levando as coisas pro lado pessoal. Aqui a gente valoriza quem sabe jogar em grupo. Eu saí daquela sala com a sensação de estar encolhendo. Como se, para ficar ali, eu tivesse que aceitar uma versão menor de mim. Mais silenciosa. Mais conveniente. Pensei em pedir demissão. Pensei em aguentar. Pensei em fazer exatamente o que esperavam. Parar de questionar, parar de apontar ambiguidades, virar o bom jogador. No fim, fiz algo pequeno. Comecei a documentar tudo. E-mails curtos. Confirmações simples. Só para alinhar, essa parte fica contigo, certo? Confirmando que esse dado será atualizado por você. Nada agressivo. Nada acusatório. Só claro. Diego não gostou. Você tá sendo meio formal demais, comentou uma vez. Talvez eu estivesse. Ou talvez eu estivesse apenas deixando de ser conveniente. Hoje, meses depois, ainda trabalho lá. Mas não é o mesmo lugar. Algumas pessoas mantêm distância. Outras passaram a fazer o mesmo que eu.
O discurso de somos uma equipe continua, mas soa diferente quando alguém pede tudo por escrito. Não houve pedido de desculpas. Não houve justiça poética. Só um ajuste silencioso de forças. E uma perda. Perdi a ilusão de que boa vontade basta. Perdi a sensação de segurança que eu tinha ali. Ganhei uma desconfiança que não queria carregar, mas que agora anda comigo. Às vezes me pergunto se eu exagerei. Se deveria ter ficado quieto. Outras vezes penso que talvez eu tenha sido só o primeiro a parar de aceitar. E até hoje, honestamente, não sei de que lado estava a razão.